Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Wagner e tentarei colocar aqui em vídeo um pouco de conhecimento sobre a linguagem C. Evidentemente, é a minha visão da forma como ensinar a linguagem. Eu estou utilizando aqui o Debian, não porque o Linux é melhor ou o Windows é pior, simplesmente meu fone só está funcionando aqui no Debian. Começaremos dando crédito aos criadores da linguagem C. C é uma linguagem desenvolvida por engenheiros para engenheiros. Foi criada em 1972 por Dennis Rich e Ken Thompson para ser usada no desenvolvimento de sistemas operacionais da Unix Bell Labs, porque na época era preciso programar em assembly, e para cada máquina deveria ser escrito um novo código ou fazer grandes alterações para que ela funcionasse. Então vamos ver uma fotinha aqui do Dennis Rich. Está aqui ele. Esse é o Dennis Rich. E uma foto do Ken Thompson, que é esse barbudinho de óculos à esquerda aqui. Essa foto que vocês estão vendo aqui é a foto clássica, tá? Geralmente é a foto que mais aparece aqui com os dois juntos. A linguagem C foi desenvolvida como uma evolução da linguagem B, que também era uma evolução da linguagem BCPL, que era a linguagem de programação básica combinada. Para mais detalhes, por favor, procure referência a essas linguagens na internet. Vamos começar baixando o framework Qt, que além de compilar a linguagem C, C++ e outras, é também um framework que gosto de utilizar pela simplicidade, além de compilar com o framework Qt, que é fácil de usar e é multiplataforma. Já trabalhei com versão do Windows, o Unix e do Mac. Sobre o uso da interface, Qt fica para outro canal. Abra o navegador e digite https://www.qt.io para baixar o framework. Então vamos ver aqui. Esse aqui é o site para você baixar, né? Você vai clicar em Download Try. Aí ele vai para esta página aqui de downloads. Aí você vai lá para baixo onde está escrito Downloads for Open Source Users. Clica em Go Open Source. Lá, mais embaixo, vai ter Download de Qt Online Installer, que ele vai te dizer qual é, que é a versão que ele quer, que ele sugere que seja instalada, que é na próxima página, que no meu caso aqui, se você prestar atenção, ele está dizendo que é uma versão Linux para 64 bits, porque é o que eu estou usando, né? No seu caso, ele vai dizer que é o Windows e vai te falar qual é a versão que ele sugere que seja instalada. Então vamos lá. Depois de baixado, vamos instalar, que é clicar no executável no caso do Windows, né? E ir respondendo as perguntas. Para não dificultar, coloque para instalar tudo que tiver lá. Se for necessário, abre uma conta no Qt, que não fará nada além de mandar de vez em quando, tá? Bem de vez em quando mesmo, informações sobre o framework. Ok. Você, além de ter instalado o framework Qt, baixou também o programa de edição do código, que é o Qt Creator, que é o que usaremos para escrever, compilar e debugar o código. Antes de começar a escrever o código, eu gosto de navegar nas opções de qualquer programa novo para ver como está configurado. Então vamos utilizar o Qt Creator aqui. Qt Creator. O que eu estou usando aqui é formato Unix, tá? No Windows você só vai clicar no executável ou chamar ele do menu que ele instalou. Então não fique preocupado com isso. Muito bem, carregou aqui. Vamos lá em Tools, Options. No caso aqui você pode entrar em Kits, ver o que ele tem ali, né? Ou clicar nas abas aqui, ver qual é a versão do Qt que ele está usando. No meu caso ele está usando a Qt 5.11.3. O seu pode ser a Qt 5.16, 5.12, isso não importa muito, tá? Desde que ele faça a compilação. Aí temos aqui o ambiente, você pode dar uma olhada nas opções aqui. E o Text Editor, que é o que eu vou mexer no momento aqui. Eu vou aumentar a fonte aqui, ó, para 16, para ficar bem nítido. E no comportamento aqui, eu vou colocar nada. No display, Highlight Current Line, para mostrar a linha corrente com uma certa cor diferente. Você pode ir dando uma olhada nas outras opções, tanto nas tabs aqui, quanto nas laterais aqui à esquerda, e verificar alguma coisa que você acha que não faz sentido para você. Mas se der algo errado, você volta lá e desmarca ela, tá? Então vamos dar um OK aqui. Beleza, vamos criar nosso primeiro programa em C. Então vamos lá, New Project. Todo o código que nós criarmos aqui pode também ser feito no DevC, no Blocks ou qualquer outra interface, no Microsoft Visual Studio. Mas eu estou usando o Qt Creator, então tudo que eu te der de dica vai ser no Qt Creator.
Então vamos aqui, o template que é o NoQT Project e o Plain C Application. Então choose. Ele vai perguntar qual que é o nome do programa. Programa tal. Qual que é o diretório que você quer que seja criado? Eu já tenho um diretório específico aqui. Então vamos lá. Next. Aí ele está perguntando assim, você quer usar o KMake como programa para construir o seu software? Tudo bem, pode ser ele. Para você não faz diferença, tá? Tem outras opções aqui, mas o KMake é o mais atual. Se você olhar aqui, pode talvez na sua lista ter mais de uma opção. Pode ter o QT para 32 bits, para 16 bits, ou algum outro tipo de versão, depende se você instalou várias vezes, né? Mas você escolhe qual é a versão mais apropriada, se é 32, 64 bits, dá um Next. Ele está perguntando se você tem algum software para gerenciamento de versão. Não, não temos. Então vamos dar o Finish. Beleza. Ele criou o programa aqui. Se aparecer alguma coisa aqui em cima, ele some rapidamente. Então tá. Você percebeu que o Qt Creator trouxe uma versão da linguagem C, mas ele tentou adaptar para o C++, porque o compilador C++ compila em C, mas C não compila em C++. Vamos colocar a versão clássica do Hello World com C padrão. Então vamos lá. Aqui no int main precisa de dois argumentos. Vamos colocá-los aqui, que é o int arg C e o char asterisco asterisco arg V. Aí temos o print hello world. Se você está usando o Qt Creator ou algum outro editor, ele vai dizer assim, olha, unused parameter argc. Significa, esse argc aqui, ó, que ele está sublinhando, não está sendo usado em nenhum lugar. E o argv também. Como a gente sabe que não está sendo usado agora, você pode deixar para lá no momento. Então vamos dar algumas explicações do que está acontecendo aqui. Na linha do sustenido, o jogo da velha, conforme você entenda melhor isso, mas o certo é sustenido. Temos lá o include studio.io.h, que indica que o C precisa saber, quando formos utilizar uma função, qual é a assinatura da função. Tudo em C praticamente são funções, tá? E ele precisa saber como que essas funções recebem parâmetros. Então esses arquivos header, que a gente chama, que são esses .h, tem lá dizendo para o compilador como que aquela função funciona. Ora, como que a linguagem C sabe que existe esse comando e que tipo de opções ela permite? Nesse arquivo stand.io, você pode abri-lo dando um Ctrl clique esquerdo. Vamos fazer isso. Estou apertando Ctrl e vou dar um clique aqui, ó, ele sublinhou. Tá vendo aqui? É um arquivo texto normal com algumas configurações para o compilador C. Você pode dar uma navegada se quiser, só por curiosidade. Você verá que ele contém várias informações no formato da linguagem C, explicando ao compilador qual o comportamento de determinados comandos. A linguagem C contém vários arquivos com a extensão H, que chama header file, né? E cada um deles contém um conjunto de comandos e outras informações necessárias para a compilação do programa. Esta parte pode parecer didática demais e um pouco chata até no início, mas sem esse conhecimento básico você não vai entender como a linguagem funciona. Agora vamos para a linha int main. Aqui cabe uma explicação muito interessante. Todo o sistema operacional permite que qualquer programa possa receber parâmetros e também retornar se o programa foi executado com sucesso ou não. Cada programa tem que ter uma entrada no código que o sistema operacional já conheça de antecedência. No caso do C, esta linha aqui, int main e esses argumentos. Você pode perguntar, mas o JavaScript, por exemplo, não tem isso. Só que o navegador que utiliza o JavaScript tem, e é ele que vai ser carregado no sistema operacional. Toda linguagem tem uma função inicial. O nome pode mudar um pouco, mas internamente o sistema operacional chama uma função padrão e esta função chama a função padrão da linguagem. Então vamos lá, continuando. O argumento int argc, que é o que está aqui, retorna a quantidade de argumentos que o programa recebeu, que será no mínimo 1, pois o caminho do nome e o nome do programa executado é o primeiro argumento. Então, quando você executa na linha de comando lá, o nome de um programa e não dá nome nenhum para ele, o primeiro argumento que tem lá é o nome do programa que foi executado, né? No caso, o .ez. O argumento char asterisco asterisco, que é o segundo aqui, é um ponteiro de caracteres que indica os parâmetros que o programa recebeu na ordem que você passou na linha de comando. Certo?
Então vamos lá, talvez isso não seja muito claro no começo, mas nós vamos chegar lá. Sobre o ponteiro de caracteres, que é esse char asterisco asterisco, não veremos em outro momento. Não se preocupa com isso agora. Esse daqui é o corpo padrão de um programa em C. A linha return 0 indica que ao encerrar o programa, tá vendo aqui, return 0, ele retornará para o sistema operacional o código 0. No Windows, você pode saber qual o código retornado se você executar o programa no prompt do DOS e executar o comando echo error level. Deixa eu mostrar aqui. Se você executar o programa, por exemplo, P1, que vai ser o nome do programa, você executa ele. Quando ele retornar, quando ele encerrar, né, você pode dar echo, porcentagem, error, level, porcentagem. Ele vai te mostrar o 0, que é o que está aqui no código. Return 0. A linha printf, que é a que você está vendo aqui, que tem o Hello World, informa o programa para imprimir a string Hello World. String é o que está entre aspas duplas aqui. E o /n, que você está vendo ali no final, indica para pular uma linha. Veremos essas opções em breve, então não se preocupe com isso. Vamos compilar o programa e fazer um teste. Então vamos compilar. Deixa eu só alterar umas opções aqui, ó, no Projects, Shadow Build. Você tira essa opção aqui, porque senão ele vai gerar o executável num diretório fora do projeto, tá? Isso é uma característica do KDE Creator. Então você desmarca esse Shadow Build e ele vai gerar no próprio diretório. Então vamos aqui no Build, Rebuild All. Se você quiser clicar aqui embaixo, não, ele já apareceu aqui. Tá vendo aquele Unused Parameter argc? Ele mostrou aqui, ó, um warning, que são esses triângulos amarelinhos aqui, ó. Tá dando um aviso, ó, tem um parâmetro argc não foi utilizado e um argv também não foi utilizado. Aí ele dá umas sugestões para que isso suma, mas nós vamos deixar assim por enquanto. Então vamos lá. Deixa eu abrir um outro terminal aqui para não ficar enchendo o saco. Isso aqui é Unix, tá? Então o que eu mostrar na tela aqui não vai valer se for o Windows, tá? O Unix e Mac são mais parecidos nesse sentido. Então vamos executar o programa aqui. No seu caso é só dar um duplo clique no executável do Windows. Viu lá? Apareceu Hello World. No caso do Linux, a variável que seria esse echo error level que eu falei, ele seria esse aqui, ó. Ele vai mostrar o return code ou o código de retorno que o programa deu para o sistema operacional. No caso é 0. Vamos mudar o return code de 0 para 3 e vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Vamos mudar para 3 aqui. Aí vamos lá, build, rebuild all. Tá ótimo. Se ele aparecer uma mensagem dizendo, você quer salvar o arquivo antes de compilar, você coloca aqui sim e já marca um checkbox dizendo não me pergunte de novo. Significa que toda vez que ele compilar o programa, qualquer arquivo que você editou e não salvou, primeiro ele salva, depois ele compila. O meu já está configurado bonitinho, tá? Então vamos de novo, vamos executar o programa aqui. Executou o Hello World e vamos o return code dele. Olha lá, return code 3, que é esse return que nós colocamos aqui. Não fica esquentando muita cabeça com isso, tá? A não ser que o seu projeto precise que você retorne códigos de erro e cada código tem um significado específico, você não precisa se preocupar muito. Em geral, você retorna 0 se está ok e 1 se deu erro. O máximo que isso. O resto você vai gravar em algum lugar mostrando o que aconteceu com o erro com muito mais informações, tá? Bom, agora vamos ver quais são os tipos que a linguagem C utiliza. Vamos primeiro, o primeiro tipo aqui. Uma explicação muito importante. Toda definição de variáveis na linguagem C tem que começar no início do bloco de dados. O bloco de dados é caracterizado por esse abrir e fechar chaves aqui, tá vendo? Isso é um bloco de dados. O que está aqui dentro é um bloco. Então, toda inicialização de variável tem que começar no início. Se você colocar no meio ou em algum lugar que não seja no início, o compilador vai dar problema. O compilador C clássico, tá? Os compiladores atuais podem ser que não dê problema. Então vamos lá, char. O tipo char, o nome da variável. Estou escrevendo o clássico, né? Que é sempre com underline. Você poderia escrever assim também, tá? Que é padrão Java.
Mas eu estou escrevendo o clássico C para você se acostumar como é que é. Igual, vamos colocar a letra A. Em C, um caractere. Vou botar aqui. Em C, um caractere qualquer, ele só é delimitado com aspas simples. Então, toda vez que você colocar uma aspa simples, significa que é um caractere, um byte. Se você não tem o conceito do que é um byte, o que é um caractere, você tem que ir atrás, tá? Isso daí é o mínimo requerido para você começar a aprender a linguagem C. Aí vamos utilizar um outro tipo aqui que chama int, que é valores inteiros, igual a 1. Um outro tipo aqui que é float. O float tem que colocar um Fzinho no final para dizer que ele é ponto flutuante, né? Para a definição de float, né, precisa colocar um F no final, como eu falei, para a conversão interna, porque aí ele sabe onde é que ele sabe que esse tipo de informação tem um ponto que vai variar dentro do número. Pode ser 1.12, 11.2, 112.3, tá? Então vamos lá. Temos ainda o double, var double. Opa, aqui. 1, 2, 3, 4. Ele tem uma precisão maior que o float. Não fica muito preocupado, né, em decorar que tipos você tem que usar, em quais situações tem que usar, porque geralmente você utiliza o int e o char com mais frequência. Se precisar utilizar valores em casas decimais como salário, por exemplo, provavelmente utilizará o float. Se você for um cientista ou uma função que estiver utilizando precisar de um double, ou o próprio compilador vai avisar que a conversão de dados de double para float ou int tem um problema, e ele vai sugerir. Então não fica preocupado se que tipo que eu quero usar. Conforme você for pegando conhecimento na linguagem, você vai ver que alguns tipos são só int, outros são char, outros são float. Uma questão importante: o limite, quer dizer, o quanto cabe dentro desses tipos aqui, varia de sistema operacional para sistema operacional. Se ele é de 32 bits ou 64, ele tem um tamanho para 32 e um tamanho para 64. Os valores geralmente são referência. O char, por exemplo, é 1 byte, que deve ter 8 bits na forma tradicional dele, mas tem os 16 bits, 32 bits, 64 bits, que é o limite atual. Mas 1 byte é 1 byte, então se você colocar char, ele só vai conseguir colocar um dígito lá dentro. Sendo assim, o float, o int e o double terão seus limites variando de acordo com o sistema operacional. Somente char permanece 1 byte. No caso do Qt Creator, ele está avisando que as variáveis foram criadas e não foram utilizadas, que é esse unused variable que você está vendo aqui, que são os triângulos que ele está mostrando. Né? Você criou uma variável e não está usando em lugar nenhum, estou te avisando. O C, ele é muito preocupado em te informar o seguinte: tudo que você faz é problema seu. Eu só te aviso de algumas coisas para você não se preocupar em dizer que estava errado. Mas se você escreveu desse jeito, vai ficar desse jeito. Tudo é responsabilidade sua. Você, como desenvolvedor, tem que saber o que está fazendo, não eu compilando. Vamos passar aqui para o printf. Em C, uma string ou um conjunto de caracteres char, você está vendo que ali em cima tem um char só com a letra A em aspas simples, né? Uma string em C é delimitado com aspas duplas, que é o que você está vendo aqui. Hello World, né? Ele tem aspas duplas, porque ele é um conjunto de vários chars. Sobre a criação de strings, nós vamos ver mais para frente. Para caractere, o printf precisa de um porcentagem C para entender. Então vamos escrever aqui. Eu quero imprimir aquele varchar ali e que ele mostre A. Então nós temos aqui o char. Eu quero imprimir ele. Como que eu faço a impressão? Printf, que é para imprimir as coisas na tela. Char, porcentagem C, que é o que o printf entende que isso é um caractere. Barra N, que eu quero que pule uma linha, para não ficar tudo junto na tela, né? Varchar. O int, printf, int, porcentagem de, que é o tipo de máscara que ele entende que o printf vai imprimir um int. Deu tudo errado aqui. Aqui, fecha aspas, que tudo isso aqui é um texto, né?
var int. Vamos imprimir o float. Printf precisa de uma máscara específica para o float também, que é porcentagem f. Barra n para pular, uma linha, var float. Float. E o double, printf, double, porcentagem f também, que são mais ou menos a mesma característica, né? Só que um é maior que o outro, então é o mesmo tipo de impressão. Var double. Há outras máscaras que nós vamos vendo conforme o decorrer das aulas aqui. Então vamos lá. Vamos dar a compilação, que é build, build all. Ele está compilando aqui, ele está dizendo sobre a precisão do float e do double. Não esquenta a cabeça com isso. Vamos lá executar no prompt. Pam. Executou lá o char, a letra A, o int 1, o float e o double. Ele colocou mais casas decimais porque o padrão dele é colocar 6. A não ser que você coloque na máscara que você quer fazer diferente, tá? Mais para frente vamos dar uma verificada sobre isso. Mas aí você fala para mim, pô, mas eu vou ficar toda hora compilando e caindo fora do programa lá, abrir um prompt do DOS? Não. O que nós vamos fazer a partir de agora? Quando nós formos compilar um programa, tá vendo esse triângulo caído verdinho aqui embaixo? Eu vou dar um clique nele. Cliquei, ele está recompilando e ele abriu uma janela terminal, que no Windows também vai fazer isso, mostrando o que ele está fazendo ali. Então a gente não precisa mais ir no prompt do DOS ficar executando, ele vai executar aqui. Você só não vai ver o return code, tá? Mas isso daí é se você precisar muito, eu já mostrei como é que é. Echo, porcentagem, error level, porcentagem. Então dá o Enter para fechar. A partir de agora, toda vez que eu compilar o código, eu vou vir aqui nesse triângulo caidinho aqui e vou clicar nele. Não vou mais ficar indo aqui no Build, Rebuild All e entrando no terminal. Além desses tipos que nós estamos vendo aqui, que são char, int, float e double, nós temos os modificadores que mudam o comportamento desses tipos aqui, no que se refere à quantidade de informações. Por exemplo, o mais fácil de entender é o int. O int para 8 bits, ele vai de menos 32.000 a mais 32.000. Mas na maioria das vezes vamos utilizar números sem sinal negativo. Então, como fazer para que caiba mais informações nele? Porque o int ele é muito usado para contador, para números que você precisa indexar. Então, assim, você não precisa ficar usando muito negativo, embora isso não faça muita diferença também. Um dos modificadores que tem, eu vou usar no int aqui, que é o mais fácil de entender, é o unsigned. Tem que escrever corretamente, não dá problema. Unsigned. O que significa isso? Sem sinal. Então, se você tem um número, por exemplo, em 8 bits, de menos 32 a 32.000, se você colocar unsigned, ele vai ignorar os zeros, os negativos, desculpa, ele vai ignorar os negativos e vai ficar com números positivos. Então, ao invés de 32.000, ele vai para 64.000. Porque tudo aquilo a quantidade de bytes que ele usava para ser negativo vai ser incorporado para ser positivo. Então ele vai somar. Na verdade, você duplicou a capacidade dele para números positivos. Se você mandar compilar aqui e executar, você vai ver que não fez muita diferença. A partir de agora, ele está com o dobro da capacidade. Como depende do sistema operacional, a capacidade máxima, você tem que saber em qual sistema operacional você está, e se é 32, 16 bits, 64, para saber a capacidade total dele. Mas também não fica muito preocupado com isso, tá? Os testes servem para isso. Tá ok. Eu falei que o unsigned tira qualquer sinal negativo que tem lá. Então vamos colocar um sinal negativo aqui, vamos botar -1. Tá ótimo. Vamos compilar aqui. Executando. Você está vendo que ele mostrou -1? Pô, mas acabei de dizer que ele não poderia fazer isso. O compilador colocou para você aqui, ó, conversão implícita. Se você clicar aqui no Compiler Output,
Ele te deu alguns parâmetros. Aqui tá vendo? Ó, application output, ó, o código 3, que é o que a gente está executando. Toda vez ele está mostrando isso. Issues. Ele está dizendo aqui, ó, na opção 1, issues. É conversão implícita de unsigned int para int. Por quê? Como eu já disse, você é responsável pelas informações que você coloca lá. Em compiladores mais antigos, isso daqui seria um erro. Ele daria erro. Na verdade, ele deu um warning aqui. Por quê? Ele te avisou, olha, o que você colocou aqui tá dando um problema para mim aqui. Você está dizendo que não aceita negativo, mas você colocou. Entrando na linha do C que diz que você é responsável pelas informações que você coloca, é muito importante que você verifique essas mensagens de warning que ele está dando aí. Nunca passe desapercebido nessas mensagens. As mensagens de warning, elas são muito importantes. Toda vez que você compilar um código, você vai lá na lista de compilação lá que ele te dá, né, que ele faz a compilação, e olha lá quantos warnings tem e do que eles se referem. Porque senão o que vai acontecer? Você colocou aqui que ele é sem sinal, só que os compiladores atuais, eles fazem a conversão para você. Eles tentam te ajudar ou facilitar a sua vida, o que na linguagem C isso não é muito interessante, tá? A linguagem C ele pede que você seja responsável pelas informações. Então uma informação dessa aqui que ele já te deu um warning, falando, ó, você disse que era sem sinal, mas você colocou um sinal. Eu fiz uma conversão para te ajudar. Só que lá na frente, quando você estiver executando o programa, começa a dar alguns erros bizarros ou bugs que você fala assim, pô, mas por que está dando esse erro aqui? Esse valor nunca poderia ser negativo, então eu não vou olhar para ele, é outra coisa que está dando problema. Aí você perde um tempão tentando descobrir, quando no final você fala assim, não, agora eu vou olhar por que esse cara não podia ser negativo, agora eu vou olhar ele. Aí depois de 2, 3, 4 horas, você vai lá e fala, caramba, era para ser positivo e apareceu um negativo aqui. O warning está me dizendo que em algum momento esse valor podia ser negativo. Então eu tenho que buscar o problema nessa variável, não nas outras coisas que eu achava que era. Então tem que tomar muito cuidado aqui. Olhar os warnings é tão importante quanto olhar os erros. Se dá erro num código, o compilador para e não compila. Se dá um warning, ele te avisa que tem alguma coisa que pode ser um problema, mas ele deixa continuar. Aí entra a sua responsabilidade. Você é responsável pelo código, não o compilador. Como eu já ouvi dizer uma vez, o compilador fez errado, né? É ótimo, né? O modificador unsigned ele funciona para char, para int, para float e para double. Quer dizer, qualquer um desses quatro aqui você pode colocar unsigned nele. E a sua função é dobrar a capacidade desses armazenamentos. No caso do char unsigned, permite que você utilize a tabela ASCII estendida, que vai de 0 a 255. Essa tabela contém todos os caracteres do seu teclado e mais caracteres adicionais de controle, como salto de linha, sincronização, fim de texto, etc. Caso contrário, você está utilizando a tabela ASCII não estendida, que vai de 0 a 127. Se você tem dúvidas sobre a tabela ASCII, por favor, procure na internet sobre esse assunto. Vamos supor agora que algum maluco disse que o unsigned int ainda não é o bastante, pois ele precisa do dobro da capacidade mais dos números negativos também. Outro modificador a ser usado é long. Então você colocaria long aqui, que é um número gigantesco. Vamos colocar aqui. Então, colocamos um número gigantesco aqui, vamos executar, só que como é um long, na máscara do int aqui tem que botar um LD, para ele entender que isso daqui é um número longo, inteiro. Executando. Tcharam! Apareceu o int ali. Tá vendo aqui, ó? Ele tá esse número grande aqui. Então, ó, esse int para contador é excelente. O long ele serve também para o float e para o double. Para o char ele não tem utilidade, inclusive daria erro se eu colocasse aqui, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso. Você ainda pode utilizar unsigned long int ou unsigned long double, que dobra a capacidade de bytes, vezes quantos bytes serão utilizados, mais os números só serão inteiros, etc. Então você pode colocar assim, ó, unsigned long int. O número que cabe aí dentro é astronômico, você praticamente não vai utilizar. Nunca vi utilizar.
Mas fica a dica caso se deparem com isso daí algum dia. Em geral, você vai mais usar o int e o char. De vez em quando o float e raramente o double. Pelo menos eu nunca utilizei com muita frequência. Essa daqui foi a parte chata da linguagem C, pois se você não souber os tipos de dados e como é o comportamento de uma estrutura simples como essa que nós acabamos de ver, você não vai entender os próximos passos. Por enquanto é só. Por favor, não esqueça de dar um like e compartilhar para aqueles que possam se interessar se você gostou, ou dislike se você não gostou. Obrigado e até a próxima.